Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga com Victoria. Primeiramente, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que venha com muita saúde, muita prosperidade, muita felicidade. Agradecer também aos que me acompanharam aqui no ano passado e vamos seguir agora com este ano também. Seguimos com as práticas, com as reflexões. Se você tiver algum pedido de alguma prática que você queira, você pode deixar nos comentários desse vídeo, para que assim eu possa organizar as agendas e também poder fazer uma prática dedicada a esses pedidos. Então, como prática de hoje, nós vamos fazer uma aula com ênfase em pranayama, com ênfase em respiração. Então, para isso, vou introduzir brevemente a respiração para que você entenda e em seguida já vamos realizá-la. Seguimos com asanas, um relaxamento e um breve treino de meditação. Então, na respiração, a gente possui três partes: a parte baixa, o abdômen, a parte média, as costelas, e a parte alta lá no peito. Então, quando a gente inspira primeiro movendo o abdômen para frente, depois a gente sobe, preenche as costelas e depois sobe, preenchendo o peito. E quando a gente solta o ar, o movimento é inverso. A gente desce primeiro o peito, aproxima as costelas e recolhe o abdômen. A partir dessa consciência de respirar com as três partes, nós vamos hoje acrescentar um ritmo a essa respiração. Um ritmo simples. 1, 2, 1. Ou seja, nós vamos inspirar em tempo, por exemplo, 5 segundos. Vamos reter o dobro desse tempo, por exemplo, 10 segundos, e soltar o ar no mesmo tempo da inspiração, por exemplo, 5 segundos. Se 5 já for um ritmo muito avançado, você pode diminuir para 4, inspirando em 4, retendo em 8, exalando em 4 e assim sucessivamente. Busque adequar o ritmo de acordo com a sua capacidade respiratória. Lembrando sempre que o pranayama, que os respiratórios, eles devem ser confortáveis. Então, se você se sentir ofegante, os batimentos cardíacos acelerarem, diminua o ritmo, busque conhecer a sua própria respiração e pouco a pouco busque expandir ela cada vez mais. Então, para isso, nós já vamos começar conectando polegares e indicadores, deixando as palmas das mãos voltadas para cima, se você estiver praticando de dia, ou então para baixo, se você estiver praticando à noite. Então, para isso, posicione as mãos, repouse-as sobre os joelhos e em seguida feche os olhos. Busque nesse momento apenas observar a sua própria respiração. Observe o ar entrando e saindo, ainda sem forçar nada nela, apenas observe. A respiração nos conecta automaticamente ao momento presente, já que só é possível respirarmos nesse momento. Então, através dessa consciência sobre a respiração, apenas observe-a e através dela busque silenciar internamente, criando um espaço, criando um ambiente interno que seja receptivo para a prática. Respire em silêncio. E agora sim, já busque soltar todo o ar, esvazie bem os pulmões. E ao inspirar, inspire e mova primeiro o abdômen para frente. Depois suba, leve o ar até as costelas. Depois suba ainda mais e leve o ar até o peito. Retenha brevemente com ar nos pulmões e depois solte o ar devagar. Desça o peito, aproxime as costelas e recolha o abdômen. A cada novo ciclo, busque ampliar ainda mais a respiração. Sinta o ar preenchendo todas as partes da sua respiração, parte baixa, média e alta. Busque sempre utilizar também as narinas, tanto para inspirar quanto para exalar.
Uma última inspiração bem ampla e profunda. E ao soltar o ar, vamos agora acrescentar um ritmo a essa respiração. Ritmo 1, 2, 1. Inspire em um tempo, retenha o dobro e exale no mesmo tempo que inspirou. Concentre-se na contagem mental do ritmo. Então, inspira, mantenha a base da respiração completa. Conte quantos segundos você leva para inspirar, retenha o dobro e exale no mesmo tempo que inspirou. Concentre-se. Já realize um último ciclo completo, uma última inspiração, retenção com ar e exalação. Vá finalizando o seu último ciclo sem pressa. E ao finalizá-lo, mantenha os olhos ainda fechados, devolva o ritmo habitual da sua respiração e em seguida vamos virando para o lado esquerdo. Vamos sentar já sobre os calcanhares e vamos estender os braços lá na frente, descontraindo o corpo em Hamsasana. Respire e descontraia. E ao inspirar, com o auxílio das mãos, desenrole a coluna lentamente. Se for confortável, permaneça sobre os joelhos ou então estenda as pernas à frente. Vamos deixar as mãos soltas sobre os joelhos, ombros relaxados, cotovelos também, os olhos se fecham e aqui em Vajrasana vamos realizar o giro do pescoço, o Griva Vartanasana. Então solte bem a cabeça e o pescoço para trás, eleve o queixo para o alto e relaxe bem os ombros. Aproxime a orelha esquerda do ombro esquerdo. Em seguida solte a cabeça lá na frente. Aproxime a orelha direita do ombro direito. E ao chegar lá atrás, volte pelo lado direito. Movimente em 180 graus a cabeça e o pescoço de um lado para o outro. Deixe as mãos bem soltas sobre os joelhos e respire. E na próxima vez que a cabeça e o pescoço chegarem lá atrás, cesse o movimento e traga a cabeça de volta à verticalidade. Realize uma nova inspiração bem ampla e profunda. E ao soltar o ar, já leve as mãos no solo lá na frente, eleve o quadril e daqui vamos ao Chatushpadasana, 4 apoios sobre mãos e pés. Então passe a perna direita para trás e depois a perna esquerda. Se possível, deixe os pés bem unidos, as mãos bem abaixo dos ombros e quando estabilizar a posição, feche os olhos. Sinta o seu corpo firme e forte nessa posição. Inspire e ao soltar o ar, eleve o quadril para o alto. Uttana Chatushpadasana.
Se for necessário, dê um pequeno passo apenas com os pés à frente. E se ainda for desconfortável, afaste um pouco os pés um do outro, mas tente deixar os pés o mais próximo possível. A consciência desse movimento é impulsionar o tapete com as mãos, o quadril bem elevado e as pernas bem estendidas. Sinta o alongamento que percorre as coxas e as panturrilhas. E em seguida, caminhe com os pés na direção das mãos, já deixe os pés unidos, traga as mãos de encontro aos pés, estenda bem os joelhos e mantenha o tronco solto à frente. Se as mãos não tocarem o tapete, leve as mãos sobre pés ou pernas, mas solte cabeça, pescoço e ombros. Já segure com mais firmeza atrás das pernas ou dos pés, tornozelos, e ao soltar o ar, utilize as mãos como alavancas para puxar, para aproximar o abdômen e as coxas. Solte o ar, avance, chegue ao ponto máximo e em seguida flexione levemente os joelhos, solte os braços e desenrole a coluna lentamente até ficar em pé. Ficando em pé, já vamos virando aqui para frente e ao virar para frente, já afaste os pés mais ou menos 1 metro de distância entre eles. Olhe para eles e observe se estão na mesma linha. Em seguida, já inspire elevando os braços para o alto, entrelaçando todos os dedos, mantendo o olhar voltado aqui para frente. Estenda bem os cotovelos e vamos ao Nitamba Trikonasana. Contrai os glúteos e solte o tronco para o lado esquerdo. Solte o ar, avance, chegue ao ponto máximo. Ao inspirar, volte ao centro, estenda bem os cotovelos, contraia os glúteos e compense soltando o tronco para o lado direito. Solte o ar, avance e ao inspirar, volte para o centro. Solte os braços, toque as palmas das mãos atrás das coxas, abaixo dos glúteos, gire os ombros para trás, abra o peito e numa única exalação vamos soltar o tronco para trás em Prishthasana. Então impulsione o quadril e pelve para frente, solte o tronco para trás. Precisando inspirar, traga o corpo de volta à verticalidade e já solte o tronco lá na frente. Ao soltar o tronco, já leve as mãos atrás das pernas, na altura que for possível. E ao soltar o ar, aproxime o topo da cabeça do solo, quadril bem elevado, Marra Trikonasana. Solte o ar, avance e em seguida toque as mãos no solo à frente. E vamos trazer agora a ponta dos pés atrás das mãos, calcanhares elevados, joelhos para fora. Angushthasana. Mantenha o olhar fixo no ponto à frente e, se for possível, traga as mãos sobre os joelhos com os cotovelos bem estendidos. O olhar fixo no ponto à frente ajuda na estabilidade e no equilíbrio. Mas se não for possível ainda manter esse equilíbrio, leve as mãos no solo. Ou ainda, se você já estiver bem estável nessa posição, experimente fechar os olhos e aprimore ainda mais o foco e a concentração. E em seguida, apenas como uma passagem, una os joelhos em Vayutkhasana e vire-se para o seu lado esquerdo. Mãos no solo à frente, mãos no solo para trás. Sente-se com consciência, estendendo uma perna de cada vez à frente. Já desça para a ponta do seu tapete
Para fazermos o movimento para deitar, estenda os braços à frente, entrelace todos os dedos, abra o peito e gire os ombros para trás, ativando o abdômen, desça até deitar no tapete. Busque não curvar a coluna vertebral, sinta o abdômen ativo durante toda a descida. E ao chegar ao solo, solte os braços e as pernas, feche os olhos, descontraia num breve Shavasana. Una as pernas e os pés, eleve os braços lá para trás, lá para o alto da cabeça, estenda bem o corpo. Inspire e ao soltar o ar, abrace os joelhos no peito. Acomode as costas e o quadril no tapete, para então passarmos ao Chalanasana. Os dois braços na altura dos ombros, palmas das mãos para baixo. Tombe os dois joelhos para o lado esquerdo e olhe sobre o ombro direito. Relaxe bem os braços e ombros e, se for necessário, leve a mão esquerda sobre o joelho direito para facilitar o movimento. Joelhos unidos, volte ao centro. E em seguida compense. Tombe os joelhos para o lado direito e olhe sobre o ombro esquerdo. Ao inspirar, retorne ao centro. Mantenha os joelhos flexionados no peito, traga os braços ao lado do corpo, palmas das mãos para baixo. E daqui vamos realizar hoje o Sarvangasana, invertidas sobre os ombros. Se for possível, vamos ao movimento completo. Se não for possível, apenas estenda as pernas para o alto e leve as mãos atrás das coxas. Se for possível o movimento completo, estenda as pernas para o alto, passe as pernas para trás. Tire o quadril do solo, mãos no quadril, elevando as pernas para o alto. Quanto mais nas costas as mãos estiverem, mais vertical fica essa invertida, que é o objetivo dela, a verticalidade e também a permanência. Sustente. E com bastante consciência, vamos iniciar o retorno. Desça primeiro as pernas para trás, baixe o quadril, mãos no solo, desenrole a coluna sem elevar o tronco e com bastante consciência, se for possível, desça as pernas unidas e estendidas até chegar ao solo. Quando as pernas chegarem ao solo, compense o movimento cervical em Matsyasana. Impulsione o solo com os cotovelos e antebraços, peito elevado e o topo da cabeça toca o tapete. E em seguida, deite-se no solo, encontre um Shavasana confortável, solte as pernas e os braços e feche os olhos. Vamos assim dar início ao Yoga Nidra, técnica de descontração. Realize agora uma inspiração bem ampla e profunda e ao soltar o ar, relaxe todo o corpo sobre o tapete. Relaxe os pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas e quadril. Relaxe o abdômen, costelas, peito e coração. Relaxe ombros, braços e mãos. Descontraia toda a fisionomia do rosto e também o couro cabeludo.
Sinta nesse momento o seu corpo completamente solto e relaxado. Na ausência dos movimentos físicos, conseguimos perceber com mais nitidez o que passa no nosso interior. Sinta o prana, sinta a energia fluindo, devolvendo saúde e bem-estar a todos os seus corpos, físico, emocional e mental. Vamos aproveitar esse momento da prática de hoje também para fazer uma mentalização e visualização. Busque nesse momento mentalizar e visualizar os objetivos que você tem para este ano. Aproveite para visualizar com imagens claras e nítidas, como se nesse momento passasse um filme em frente aos seus olhos. Veja imagens, cores, cheiros, como se isso já fizesse parte da sua vida. Crie agora no plano mental, para que em breve possa se concretizar aqui no plano físico. E permaneça assim até que eu chame você para o retorno através dos sentidos. Então, comece a se preparar para o seu retorno. Primeiro escuta melhor os sons, depois respire, sinta o ar, mova a língua e lábios e por fim, crie movimento no corpo, abrindo os olhos. Realize todos os movimentos que o seu corpo desejar, para que quando você se sentir pronta, você possa se sentar para meditar. Ao se sentar, cruze as pernas, posicione uma mão sobre a outra, relaxe bem os braços e feche os olhos. Ajuste o corpo ainda se necessário e em seguida busque apenas silenciar. Utilize nesse momento o silêncio como objeto de concentração. Se algum pensamento surgir, apenas retome ao silêncio. Concentre-se. Então, bem devagar, realize uma inspiração bem ampla e profunda. E ao soltar o ar, traga as mãos unidas em frente ao peito e abra os olhos. Assim, vamos finalizando mais uma prática. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte ela, compartilha, se inscreva no canal. E se você tiver vontade de praticar yoga de forma online comigo, as práticas com duração de 1 hora, você pode agendar a sua primeira aula experimental. É gratuita e eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição dele, o contato do meu site. Lá tem o meu WhatsApp, você pode escrever uma mensagem para mim e agendar a sua primeira prática experimental e gratuita, para que assim você possa fazer de 2026 um ano ainda melhor. Espero você!